vocês que, na verdade, essa iniciativa de hoje é uma iniciativa de juntar duas atividades. Nós estamos organizando, ofertando aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu, um treinamento de proteção à saúde do trabalhador, da saúde em função dessa pandemia. E a gente baseou essa iniciativa numa proposta que foi recebida de fora, a gente viu dos Estados Unidos. Aí eu queria pedir a todos os participantes que estão acompanhando que fechem a imagem, as suas câmeras, para a gente ter só a imagem aqui do professor. Eu estou já fechando isso aqui. E essa apresentação, então, esse curso é uma iniciativa, ele é promovido pelo SESMIT, aqui do Hospital das Clínicas de Botucatu, e que é SESMIT do hospital e da fundação da FAMESP. E por nós aqui do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós contamos com o apoio do DGAA do hospital, que é o departamento onde trabalha o Lucas, que organizou para a gente hoje essa live. Né? Live virou palavra da moda. Né? E agradecer muito ainda também ao William Alves, que é um dos integrantes do nosso grupo aqui do Fórum Acidentes do Trabalho, que junto com o departamento promove essa atividade, porque o William é o criador daquela arte que foi usada na nossa divulgação aí. Então, dito isso, eu queria passar para fazer uma breve apresentação aqui do professor René Mendes, que provavelmente praticamente todos aqui já conhecem o seu trabalho, todos que estão acompanhando, mas eu queria lembrar alguns dos fatos do currículo do professor. O professor René Mendes, é médico especialista em saúde pública e em medicina do trabalho. Ele é mestre, doutor e livre-docente em saúde pública pela USP. O René foi docente na Unicamp, na UFMG, na Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins University, em Baltimore, nos Estados Unidos. É aposentado como professor titular da UFMG. Atualmente, René é pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA. Ele é presidente da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que tem feito um grande trabalho, e é um dos idealizadores e articuladores do processo de construção da Frente Ampla em defesa da saúde dos trabalhadores. Eu gostaria de lembrar mais uma vez a todos que estão entrando, acompanhando, para desativarem a câmera, tirar a sua imagem da apresentação. Para quem não sabe como faz isso, aqui embaixo, passando o cursor da tela de baixo para cima, vai aparecer uma faixa branca com o microfone, um telefone e uma câmera. É só clicar. Eu peço que vocês cliquem nos dois, no microfone e na câmera. Por exemplo, agora a gente está tendo aqui uma imagem, isso, era a Neuceli. Obrigado, pessoal. E o René atualmente reside e trabalha em São Paulo. Eu queria lembrar também, só fazer um registro, que o René é organizador de um grande número de publicações e que uma das mais recentes é o nosso famoso Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador, uma obra onde ele contou com a colaboração, um diálogo com mais de 500 autores, uma obra muito importante para esse momento de atualização do conhecimento no campo aqui. Então, professor René, muito, muito prazer, é uma honra tê-lo aqui conosco e te passo a palavra para a sua apresentação. Em seguida,
a sua apresentação, a gente abre para um debate. Eu gostaria que os participantes dessem preferência em questões ao uso do chat. Então, aqui no canto superior direito alto da tela, aparece um link para o chat, onde você pode escrever a pergunta. Mas é muito prazer, Renê, com a palavra. Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde. Eu estou muito honrado, feliz de estar com vocês esta tarde, a convite do meu amigo de longa data, e a quem tenho uma estima muito grande, que é o professor Hildeberto. Para os íntimos é o Pará. Eu sempre o trato de forma mais respeitosa como o Hildeberto. E ele me convidou, e eu aceitei, e de fato estou feliz por poder participar deste evento esta tarde, da forma como ele me explicou, a natureza do evento, o perfil dos participantes, e então eu estou muito honrado com isso. Atualmente, tem as limitações, algumas de ordem tecnológica, outras de conhecimento, de experiência, enfim. Então, é um bate-papo que não esperem que seja alguma coisa, vamos dizer assim, impecável. Vai ser como todos nós somos, com algumas qualidades, algumas virtudes e alguns defeitos, mas os que me conhecem sabem que eu busco vamos dizer, evoluir, estudar, me atualizar e, de alguma forma, também aprender sempre com vocês e com as pessoas, como o Paulo Freire sempre ensinou, que não tem alguém que ensina e o outro aprende. Sempre é uma interação, e é por isso que eu estou, aos 74 anos e meio, tentando me manter ativo, interagindo com os mais jovens, certamente todos que estão assistindo e participando são mais novos do que eu. Eu digo novos no plural, mas novos e novas, né? No sentido sempre as mulheres e os homens, nos dois gêneros. E então nós podemos realmente começar. A ideia é eu fazer uma breve exposição. Eu trouxe uns slides, já antecipei ao Hildeberto que eu vou compartilhar com ele depois da apresentação. Este material vai ficar disponibilizado junto com a gravação, pelo que eu entendi. Os slides que vão ser projetados, eles vão ficar também disponíveis, de um jeito ou de outro, no YouTube. Além disso, os slides contêm também links de algumas citações, vamos dizer assim, literais. Eles têm o seu respectivo link. Então, quando linkarem, mesmo na cópia PDF e onde ele estiver, vão conseguir abrir a fonte de onde veio essa afirmação ou essa informação, na medida do possível. Nem tudo está linkado, porque são coisas que eu digo e algumas eu cito. Então, nesse sentido, eu vou começar agora, e o Lucas vai me ajudar também, se houver algum problema. Eu estou conferindo aqui a hora, são 4h10, eu disse que precisaria 30 minutos para essa primeira parte, depois, então, eu continuo conversando com vocês. Vou fazer agora tentar a apresentação, e, portanto, vai aparecer agora o material que eu preparei para essa reunião. Conseguem? Apareceu na tela? Sim. Tá. Sim, professor, tudo certo. Então, nós vamos seguir, me ouvem e veem os slides. Eu saio da telinha por enquanto, mas eu queria, então, começar pelo começo, que foi vamos dizer, definido, acordado com o Hildeberto, professor Hildeberto, esse título, Covid-19 como doença relacionada ao trabalho. 2 pontos, os direitos previdenciários e os deveres profissionais e éticos decorrentes. Lembro que para cada direito, há deveres e obrigações. Direitos de uns e deveres e obrigações de outros. Se não houver quem, vamos dizer, execute, quem atenda aos direitos, os direitos ficam sem serem usufruídos, e então há um bloqueio vamos dizer,
nessa complementariedade de que para cada direito, um ou mais deveres, né? Deveres, obrigações. No caso, são deveres nossos. A ideia é que quando nós podemos tanto usufruir os direitos, como também nos inteirar os direitos do outro, ou dos outros, eles devem, de certa forma, vamos dizer, ser atendidos por nós, se isso for no âmbito profissional, como há previsões legais e éticas para isso. Então, nós vamos caminhando. Eu queria, então, no primeiro momento, convidar vocês. Esse convite eu estou chamando de aclimatização, porque nós estamos, como já foi mencionado aqui pelo professor Deberto, nós estamos num contexto de uma grave pandemia, que alcança o Brasil, alcança o mundo ainda, mas atualmente o Brasil é onde ela está em maior crescimento e com números trágicos que todos conhecem, e naturalmente ela nos envolve e nos sensibiliza, e uma das razões desta reunião, sem dúvida, por nós nos sentirmos todos muito mexidos, muito sensibilizados, muito consternados, né, com esta situação atual, e nós, de uma forma ou outra, estamos, vamos dizer, engajados e comprometidos para ou ajudar na prevenção, ou ajudar na atenção das pessoas, salvando vidas, ou na retaguarda de quem está na frente, ou, enfim, trabalhando com atores e parceiros, e, enfim, em linha de frente. Nós todos estamos engajados nesse contexto que alguns têm chamado de guerra. Não gosto dessa ideia de guerra. Ela é muito militar, mas ela realmente é uma pandemia que está fazendo milhares de vítimas também no Brasil, não só das mortes, como dos adoecimentos. A distribuição, vamos dizer assim, da pandemia, ela não é igual, já comentei isso em outras lives, outras reuniões, e não vai ser agora que eu vou me detalhar, mas ela tem uma distribuição muito desigual, socialmente determinada, com concentração na classe social baixa, com periferias das grandes cidades, associada com a pobreza, com a miséria. Há vários parâmetros que vêm se mostrando, inclusive, mais importantes do que idade, que era quando nós ouvimos falar da pandemia na Europa, principalmente, eram idosos, né? No Brasil, o perfil de idade passou a ser secundário, e as comorbidades que passaram a ser talvez segunda, terceira, mas não comorbidades gerais, mas são também associadas à determinação social. Hoje, o nosso entendimento é que a Covid no Brasil, ela tem uma clara, vamos dizer, orientação e distribuição segundo a determinação social. Além disso, ela tem uma concentração e uma ênfase, vamos dizer assim, nas profissões em algumas profissões, onde, então, eu selecionei três slides nesse começo, para lembrar que nós, os profissionais de saúde, somos talvez os que estão na linha de frente, vamos dizer, mais direta, em contato com as vítimas, seja em contato direto, seja em contato indireto, seja trabalhando em serviço de saúde, e em toda a cadeia de serviço de saúde. Essa projeção que eu estou fazendo aqui, ela é de hoje. Esse Medscape vem atualizando, e essa lista, se vocês olharem, tem um link aí, depois quiserem abrir, quando forem abrir, vão encontrar mais de 1.000 nomes no mundo inteiro, inclusive alguns nomes do Brasil. Mas ela ela é feita nos Estados Unidos. Mas ela é muito impressionante. Como está escrito aqui na projeção, são outros profissionais também relacionados com o que hoje aqui no Brasil vem sendo chamado de serviços essenciais ou atividades essenciais. Então, eu queria dizer que, assim, eu estou agora puxando para o lado que eu quero chegar sobre a natureza ocupacional da Covid-19, além de ter uma natureza socialmente determinada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela tem uma natureza de distribuição determinada segundo ocupação, o que mostra claras evidências de nexo
com ocupações. Essa projeção que eu faço agora, ela é também de hoje, e ela está no site do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, e ela há várias publicações no COFEN, quase atualizações diárias, né? Seja pelo número de mortes, que aqui estão mencionados 108, seja o número de contaminados, que ora são 8 mil, outra hora são 18 mil, e há números bem discrepantes sobre o número de profissionais de saúde contaminados, assim chamados contaminados ou infectados, e também os que morreram. Nós não temos muitos dados sobre os médicos. Temos sobre outras profissões chamadas essenciais. Este, por exemplo, que estou projetando agora, seriam os assistentes sociais e aqueles outros que lidam diretamente. Eu colocaria aqui como cuidadores e assistentes sociais. No caso, esse slide é também bem recente e é baseado na nomenclatura e na classificação das profissões no Reino Unido, que chama de Social Care Workers. Então, compara com os Healthcare Workers, Social Care, Healthcare. E segundo mostra nesse gráfico, os Social Care Workers têm tido taxas de mortalidade o dobro, até mais do que o dobro, comparados com os trabalhadores da saúde, tendo como base populacional 100 mil trabalhadores. Então, é um numerador e é um denominador. É possível calcular uma taxa, e essa taxa mostra a preocupante associação entre a morte por Covid e a profissão, no caso, os cuidadores e assistentes sociais, ou que trabalham em serviço social. Por último, nessa introdução, que estou chamando de aclimatização, no fim da cadeia da vida é a cadeia da morte, e eles, na verdade, pouco têm sido, são trabalhadores e trabalhadoras de baixa visibilidade social, baixo status social, mas que hoje estão sendo lembrados como trabalhadores essenciais. Eu até disse em outra publicação que eu escrevi há poucos dias, que todos nós gostaríamos de que, caso fôssemos vitimados pela Covid, fôssemos bem tratados, né, por eles, ou seja, que o nosso destino final na Terra ele fosse feito de forma, vamos dizer, digna e, enfim, dentro do direito à personalidade, direito à dignidade e outros que são previstos, inclusive, no chamado direito funerário, que é um campo, inclusive, importante, que é o direito que as pessoas têm não só de morrer, mas de terem também fazer jus a direito. Bom, seguindo, eu vou, então, entrar propriamente no tema, dizendo que nós não temos tido, quer dizer, eu vou até dizer de uma forma um pouco categórica demais, e assim, eu em nenhum momento tive dúvida, desde os primeiros dias final de março, de que nós estávamos frente a uma situação tipicamente ocupacional. E, inclusive, na última semana de março, a partir de 2 de abril, nós nos reunimos como um comitê, um grupo de trabalho desencadeado por colegas da Bahia, dentro do âmbito da Frente Ampla, para discutir justamente direitos trabalhistas e previdenciários das vítimas de Covid. E o grupo, felizmente, não teve nenhuma dúvida, mas encontrou, como encontra até hoje, e em nosso país ainda fui checar hoje alguns sites e alguns pronunciamentos justamente opostos, que tentam, de alguma forma, descaracterizar ou desqualificar esse nexo causal entre adoecer ou morrer pela Covid e o trabalho, ou as atividades que exerce no trabalho. Houve uma variável de confusão, que foi a famosa MP 927, que trazia lá uma cláusula, um item que tinha uma redação dúbia, mas que foi rapidamente apropriado por alguns, que diziam que estava descaracterizado o nexo causal, que não poderia ser doença ocupacional, termo que, inclusive, eu não uso. Doença ocupacional é um termo esdrúxulo que eu não utilizo, mas, assim, há outros termos mais corretos.
Mas essa MP atrapalhou muito no começo por quem se apegou a ela, acreditando que aquilo era para valer. E ela, não, na verdade, não alterava a legislação previdenciária, ela era mais um ataque à legislação trabalhista e aos direitos dos trabalhadores, como vocês bem sabem. Mas vamos, então, o grupo, desde primeiros dias de abril, e eu venho acompanhando diariamente isto, se reuniu para vamos saber o que é dito por outras fontes. Essa que está projetada agora está em inglês, me desculpem, mas é o que eu tinha, porque esse texto não localizei em outro idioma, mas é da chamada Associação Internacional de Seguridade Social, AIS, ou ISA em inglês, ou AIS em português e em espanhol. E ela é vinculada à OIT, e ela trata justamente, ela seria, vamos dizer assim, o INSS internacional, seria o Instituto de Seguridade Social, e tal como a OIT teria nos Ministérios do Trabalho a sua parceria, a ISA tem, ou a AIS tem nos ministérios ou nos institutos de previdência social a sua contraparte nacional. No caso do Brasil, hoje, nós não temos nem mais o Ministério da Previdência, e temos uma situação injusta desses ataques que eu já mencionei. Mas, voltando, então, à questão desse documento, esse documento também tem embaixo aí a referência, é um documento que eu tenho aqui na minha mão também, é um documento curto, de 4 páginas, e a pergunta é bem analisada, bem codificada, e ela é reportada, é vinculada ao posicionamento da OIT. Então, agora está projetado também em inglês, mas a OIT talvez encontre em outro idioma, em que a OIT já vem dizendo isso há mais tempo, né? E aqui está justamente o enunciado da OIT, que diz que tanto a Covid quanto o estresse pós-traumático, se contraídos através ou por meio de uma exposição ocupacional, podem ou poderiam ser considerados como doenças, aqui diz em inglês, occupational disease, doenças ocupacionais ou doenças do trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho. Então, vem explicando as atividades, há um vínculo com a Convenção 121 da OIT, que trata justamente dos direitos vinculados às doenças e acidentes do trabalho, e, inclusive, abre aqui uma perspectiva que, para mim, ela seria uma provocação importante para nós, né, para todos nós, uma provocação que está na última parte desse enunciado aqui, que seria o caso dos dependentes também. Se alguém, um trabalhador ou uma trabalhadora, que adoeceu por Covid no trabalho e vai para casa, ou contamina seu cônjuge, sua família, aqui diz cônjuges e crianças ou filhos, né? E então também eles deveriam ser rotulados como sendo casos vinculados ao trabalho ou de natureza ocupacional para fins de compensação. Compensação, em inglês, é a indenização, são os direitos de indenização. E também é para ajuda de funerária e tal. Ou seja, não é só o trabalhador e a trabalhadora, mas também os familiares, eventualmente adoecidos e que venham a morrer em função da exposição ocupacional do ou da trabalhadora que adquiriu a Covid no trabalho em função da natureza de sua atividade. Estou projetando agora, também está em inglês, mas ela é, apenas para lembrar que esta é uma entidade internacional sindical, é uma espécie de uma entidade, vamos dizer, internacional, chamado de Conselho Global dos Sindicatos, né? Unions, em inglês são os sindicatos, e justamente no dia 28 de abril, agora há pouco, 28 de abril, que aqui no Brasil também salientamos muito exatamente esse aspecto, sobretudo os trabalhadores da saúde. E o pleito aqui desse documento, ele é um pleito bem, vamos dizer, posicionado,
E eu aqui selecionei o que está escrito aqui, que os trabalhadores necessitam urgentemente o reconhecimento oficial da SARS-CoV-2, do coronavírus ou deste vírus, como sendo uma exposição ou um risco ocupacional. Rasa por dizer risco, poderia ser perigo. Então, essa é a primeira parte, ou seja, a caracterização da exposição ocupacional, da exposição como sendo uma exposição de natureza ocupacional. Esse é um pleito, este é um posicionamento, e aqui não precisamos ler tudo isso. E a segunda parte do pleito, estou falando agora do nível internacional, nós vamos chegar no Brasil já, é que, então, se é exposição ocupacional, a segunda parte do pleito é exatamente que os trabalhadores necessitam urgentemente o reconhecimento da Covid-19 como uma doença relacionada ao trabalho ou doença profissional. Mais para frente um pouquinho, onde está em vermelho, esses direitos incluem o direito à recusa ao trabalho em condições inseguras, condições de segurança inseguras. Os governos devem requerer a notificação e o registro das doenças relacionadas, dos casos relacionados ao trabalho e garantir, assegurar que os cuidados médicos, assim como as indenizações, os esquemas de indenização, sejam providenciados para as vítimas das doenças relacionadas ao trabalho, as doenças no sentido da Covid. Então, perdão que está em inglês, mas eu não tive tempo de traduzir isso, porque isso eu localizei agora à tarde, praticamente, mas é no sentido de reforçar que isso é um consenso internacional. Esse da Organização Mundial de Saúde também foi um dos primeiros documentos que saiu, ainda em março, em que, como o título já diz aqui, a doença causada pelo coronavírus, né, Covid-19, a epidemia, ou vamos dizer, ainda chamava de outbreak, no sentido de uma epidemia, não tinha o nome ainda de pandemia, e então eram os direitos, os papéis e as responsabilidades dos trabalhadores da saúde, incluindo algumas considerações importantes, né, chaves para a saúde e a segurança no trabalho. E então, o item que eu selecionei para nós, eu estou ainda falando internacionalmente. Honrar o direito a serviços curativos de reabilitação e indenização se infectados com Covid-19 após exposição ao trabalho. Isso seria considerado como exposição ocupacional. E a doença resultante seria considerada como uma doença ocupacional. Em inglês é occupational disease, em português nós chamamos profissional do trabalho ou relacionado ao trabalho. Como eu disse, nós não temos, vamos dizer assim, não criamos ainda essa chamada doença ocupacional, a não ser algumas pessoas que utilizam indevidamente esse termo, porque nós temos termos legais, o da saúde é chamado relacionado à saúde, relacionado ao trabalho, e o da previdência é doença profissional ou doença do trabalho. São as três opções que nós temos na nossa legislação, não temos outras. Há ainda um documento já do dia 10 de maio, em que há uma orientação geral da Organização Mundial de Saúde, aquele foi da Organização Mundial de Saúde, esse também é a Organização Mundial de Saúde, que culmina dizendo que Covid-19 e outras doenças, se contraídas através de exposição ocupacional, poderiam ser consideradas como doenças ocupacionais, profissionais ou do trabalho. Isso é bem recente. Então, como vocês perceberam, do ponto de vista de três entidades, vamos dizer, internacionais do Sistema Nações Unidas, a da OIT, da AIS e da OMS, ou em outra ordem, se quiserem, um consenso internacional que aliás, foi precoce, já foi desde de março, e que vem se renovando e sendo reiterado, e que a Covid, em determinados trabalhadores, particularmente da saúde, mas outros também de atividades essenciais, pode ou deve ser considerada como relacionada ao trabalho ou doença do trabalho. Eu digo, por enquanto, com atividades essenciais, porque há várias listas do que seria essencial. Aqui mesmo eu tenho em mãos
dessa organização sindical internacional, há uma lista de 26 atividades que eles consideram como essenciais. Nós temos essas listas que todo dia mudam, e que são, vamos dizer, incluem algumas essenciais de verdade, e as outras são manipulações de interesses até escusos, como todos sabem, do governo federal. Nós aqui no Brasil, já estou da metade para o fim aqui da nossa conversa inicial, como eu disse a vocês, desde final de março, houve, vamos dizer assim, a busca de consensos, e nós criamos no âmbito, houve uma provocação por parte da professora Rita Fernandes, da UFBA da Bahia, e da professora Mônica Angelim, no sentido de que a Frente Ampla, que ainda era vamos dizer, um projeto, e ainda é, de certa forma, porque ela não se institucionalizou por completo, se posicionasse. Ela reúne 26 entidades, inclusive centrais sindicais, DIESAT, e SEST, Abrasco, enfim, temos uma lista grande a próprio Fórum, a Centro Trabalho foi um dos primeiros parceiros, o Fórum, e depois também tivemos apoios importantes do Instituto Trabalho Digno e assim por diante. Bom, o que eu quero dizer é que nesse âmbito da Frente Ampla se criou um GT, um Grupo de Trabalho, e o Grupo de Trabalho se reuniu e discutiu em 3 reuniões, creio, e produziu um documento que foi divulgado no dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, e que está aqui a página de rosto dele. Ele foi publicado, divulgado em vários sites, o site da Abrast, está o texto original, mas houve a disseminação em vários sites, da Renasce Online, no SEST, e outros de ESAT, e outros que republicaram esse documento, que é um documento de umas 4 ou 5 páginas, que nós chamamos de nota técnica, conjunta, orientação sobre direitos de trabalhadoras e trabalhadores do serviço de saúde enquanto grupo vulnerável prioritário na pandemia da Covid-19. Participou nesse grupo também a Associação Juízes para a Democracia, através da doutora Baldete Souto Severo, juíza e professora, e muito progressista, que trouxe o olhar também do direito do trabalho como juíza e militante pró-trabalhadores que ela é, e todos nós nos reunimos. E também tivemos participantes da Previdência Social, para que não houvesse também, vamos dizer, tropeços no entendimento da perspectiva previdenciária. Esse documento, que eu disse, tem 4 a 5 partes, está disponível em vários sites, ele culmina com esse posicionamento de que a Covid-19 fosse caracterizada como doença profissional, doença de trabalho, conforme já tinha um parágrafo acima, já fala da sua caracterização como doença relacionada ao trabalho, segundo o Ministério da Saúde. Eu vou voltar a esse tempo mais adiante um pouquinho, e caracteriza claramente um entendimento consensual. Quero reiterar isso, o entendimento consensual, foi consensual, do grupo de trabalho representativo da Frente Ampla, e continua sendo consensual no âmbito da Frente Ampla, dessas 26 entidades. Eu não vou dizer que ele é unânime no Brasil, porque sempre tem oposição para todos os aspectos, questionamentos, e às vezes até um jogo do contra, que é feito, às vezes até ou por ignorância, ou por um jogo de má fé mesmo. Mas eu queria, então, vocês vão receber esse material, mas é muito importante vincular que, se é doença relacionada ao trabalho, se é doença do trabalho, se é doença profissional, ele equivale a acidente de trabalho. E, como tal, feito o reconhecimento, e esse reconhecimento é feito, como eu vou mencionar daqui um pouquinho, em bases de natureza da atividade exercida, que é prevista na Lei 8.213, para as doenças do trabalho, a consequência é a abertura de CAT. Abertura de CAT, sim, tem que abrir CAT.
Esse grupo da Frente Ampla, que preparou uma série de posts, com a cortesia de alguns profissionais de Salvador, que nos ofereceram seus préstimos para fazer. Houve uma série de 11 cards ou posts, que eu trouxe 2 deles aqui, para ver que essa mensagem foi disseminada, está sendo disseminada. Todos os trabalhadores e trabalhadoras envolvidos ou envolvidas no atendimento de pessoas contaminadas pela Covid-19 estão expostos aos riscos de doença relacionada ao trabalho. Trabalhadores e trabalhadoras de unidades de saúde contaminados pela Covid têm doença relacionada ao trabalho. Este é um consenso, não é um dogma, não é uma norma, não é uma lei, mas é um consenso que eu trago para que seja conhecido e adotado. Houve várias discussões em vários ambientes. Aqui trouxe, por acaso, um post que eu participei de um programa bem frequentado, muito visto por milhares de pessoas na TV PT, onde, então, no dia 28, foi justamente no dia 28, vocês podem perceber aqui, junto com a professora Jandira Maciel, de Belo Horizonte, nós participamos dessa discussão e, vamos dizer, ampliamos este entendimento de que Covid-19 em trabalhadores da saúde é acidente de trabalho. Tiramos a interrogação, pusemos uma exclamação e talvez algumas lágrimas juntos. Não há dúvida, pessoal, e eu vou rapidamente, eu já estou quase com a minha meia hora se esgotando, meia hora inicial se esgotando, mas eu queria, então, dizer que se alguém ainda tem dúvida, ou se precisar dizer, saber por que isso é afirmado tão categoricamente, eu trago aqui 3 slides. Eu não vou ler todos agora, mas vocês vão perceber que há uma sequência. O primeiro slide se dedica ou foca o entendimento pela saúde, pelo viés da saúde. Como todos sabem, a Lei 8.080, a nossa Lei Orgânica da Saúde, ela deu atribuições ao SUS, várias atribuições na área, o campo da saúde do trabalhador, e uma delas atribuiu ao SUS o que está aqui em vermelho, revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. Esta é uma atribuição legal da saúde. Com base nisso e com muito atraso, só em 99, no ano, esse é de 90, a lei de 90, em 99 é que foi elaborada, ou começou sendo em 88, mas em 98, mas em 99 foi anunciada, foi concluída a chamada primeira lista de doenças relacionadas ao trabalho, que também foi, mais tarde, ela foi também adotada pela Previdência Social, que foi objeto de anexo do decreto 3.048, da lei 823, decreto 3.048. O que eu quero dizer é que a lista feita pela saúde, ela tem na sua introdução a sua finalidade, que é para fins clínicos e epidemiológicos. Essa lista ficou muito tempo, tem praticamente 20 anos que ela não foi mexida. Portanto, estava desatualizada e, obviamente, não incluía nada parecido com a SARS ou com a Covid. No entanto, um movimento louvável que houve no ano passado, de revisão dessa lista, da qual o professor Hildeberto participou ativamente, e em algum momento eu também participei, não diretamente, mas em alguns momentos eu pude contribuir, mas há pessoas que lideraram isso na reta final, que foi a professora Márcia Bandini, da Unicamp, a professora Elizabeth Costa Dias, da UFMG, o doutor João Silvestre Silva Júnior, do INSS da Universidade São Camilo, o Centro Universitário São Camilo, que lideraram a revisão dessa lista na sua reta final. E essa lista foi encaminhada ao Ministério da Saúde recentemente, e como já estava
em pleno curso a pandemia, houve a inclusão, como está escrito em vermelho aí, de 2 códigos, ou seja, no grupo das doenças infecciosas relacionadas ao trabalho e também nessa categoria U07, U071 e U072 foram incluídas justamente os códigos CID, que são recomendados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para colocar a COVID com confirmação viral, vírus identificado, e a outra de vírus não identificado, só clinicamente, epidemiologicamente diagnosticada. Esses 2 códigos são 2 códigos recomendados pela OMS e que os nossos colegas conseguiram incluir na nova lista. A nova lista não está no Ministério da Saúde. Há expectativa de que ela seja adotada ou seja aprovada, mas eu me abstenho de fazer qualquer comentário, até porque todo mundo sabe que poucas coisas sérias e boas estão sendo aprovadas no Ministério da Saúde no atual governo. Mas vamos para frente, então, dizendo que o segundo passo é a caracterização como doença do trabalho. Eu mencionei doença relacionada ao trabalho, que é a nomenclatura da saúde. Doença do trabalho é a nomenclatura da Previdência. Agora estou na Lei 8.213. E eu queria, então, deixar claro que a Lei 8.213, ela dá uma série de aberturas para a caracterização da Covid como doença do trabalho. Então, primeiro, já caracterizando que, primeiro, todo mundo sabe que equivale a acidente de trabalho, e eu pus em vermelho, ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Um parêntese para lembrar vocês que nós estamos falando de trabalhadores seletistas, trabalhadores registrados, trabalhadores com carteira profissional, nós não estamos falando de trabalhadores, pessoas jurídicas, PJs, cooperativas e outras formas, sem ter um empregador, sem ter a relação de trabalho completa com a regulamentada com a carteira profissional e contribuinte do regime geral da Previdência, que é isso que eu estou dizendo agora. Para funcionários públicos, servidores públicos, o regime jurídico único, cada sistema prevê o seu esquema, ou a sua, vamos dizer assim, seus modelos próprios, e eu não tenho condições de analisar item por item as legislações estaduais e as municipais. Vou me ater exclusivamente ao sistema do regime geral da Previdência Social, que então o artigo 19 está em vermelho, esse trecho, e mais para baixo vocês podem ver, então, o artigo 20 abre 2 possibilidades. A possibilidade de ser chamada doença profissional, que é a vermelhinha desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, e a possibilidade da doença do trabalho adquirida ou desencadeada pelas condições especiais em que o trabalho é realizado. No meu entendimento pessoal, o melhor seria o item 2, doença do trabalho, adquirida ou desencadeada pelas condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relaciona diretamente. É o enunciado. Que doença profissional seria mais típica para algumas exposições, vamos dizer, únicas, e que seriam exclusivas do trabalho. Por exemplo, a silicose. Então, a silicose adquirida por um trabalhador, ela é uma doença profissional. Agora, uma Covid-19, num ambiente pandêmico, principalmente, ela não é exclusiva, ela é, nesse caso, dependente ou adquirida pelas condições especiais em que o trabalho se realiza. Então, nós estamos no artigo 20, vamos passar para o terceiro e último slide dessa parte, das partes das chamadas bases legais, para ver que a segunda, já houve, então, uma caracterização clara no artigo 20, na primeira parte, agora nós estamos ainda no 20, na segunda parte, que é a abertura, que a própria lista da OIT também dá, que em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 desse artigo, ou seja, não estava na lista. Essa lista hoje é uma lista do Decreto 3.048, que nesse momento equivale à lista do Ministério da Saúde.
resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ela se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente de trabalho. Seria a minha segunda abertura. A minha não, mas é uma previsão legal que permite, ainda que não esteja na lista, o que seria até meio burro, alguém esperar que estivesse na lista. A lista, como disse, a nossa lista da Previdência é a lista da saúde. A lista da saúde é de 99. Então, assim, a abertura que se dá, que eles chamam sempre, a OIT e a ICA chamam de cláusula aberta. Cláusula aberta é essa, é para além da lista, a possibilidade de outras inclusões, se houver nexo, se houver exposição ocupacional, nesse caso determinada pela natureza da atividade. E ainda o artigo 21, no meu entendimento, seria a última possibilidade, mas ainda, vamos dizer, cabível, de que equiparam-se também a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, ter sido usado mais para os acidentes cortantes e outras exposições biológicas, mas ela seria uma abertura para também colocar a Covid aí. Já falo de vez, nem escrevi isso, porque é tão elementar, mas por aqui passou a possibilidade de doença endêmica, e há quem tenha se apegado a esse erro conceitual que o artigo diz, a nossa lei diz que não seria doença relacionada, não seria doença de trabalho, estou até com o texto aqui na mão, mas nem precisava ler, seria no caso de, em sendo uma região endêmica, haver a entrada de alguém de fora, que não é da região endêmica, não é morador, não vive na região endêmica, e ali se contamina, por exemplo, malária na Amazônia, ou febre amarela em alguma região endêmica de febre amarela, e, portanto, para essa pessoa que vem de fora, ela entrando na zona endêmica, aquilo é considerado uma doença do trabalho. Para os que moram e residem lá, não é. Só que endemia é uma coisa, e alguém confundiu endemia com pandemia, com epidemia, com qualquer coisa outra. Então, fique claro que quem se apegou a essa leitura leu errado, ou não sabe o que é endemia. Eu estou finalizando a minha breve apresentação inicial com apenas mais 2 slides. Como eu disse no começo, é quase redundante e exaustivo ter que repetir que o entendimento consensual majoritário, né, majoritariamente falando, é de que em determinadas atividades, particularmente nas profissões de saúde e outras chamadas essenciais, onde há exposição direta ao contágio, a exposição ocupacional ocorre em função da natureza da atividade, da natureza, não é preciso fazer avaliação ambiental e nem documentar isso com qualquer avaliação quantitativa, que seria uma loucura. Pela natureza da atividade, tem amparo na lei, que acabei de mostrar para vocês, porém, ela então implicaria em algumas obrigações, direitos para quem adoeceu, obrigações para quem atende quem adoeceu, ou é gestor, ou pode influenciar os gestores. Então, eu pus aqui 3 tópicos. A emissão da CAT é obrigação do empregador e pode ser feita pelo sistema informático da Previdência Social. Contudo, a mesma lei estabelece que a CAT também pode ser emitida pelo próprio segurado, pela entidade sindical competente, pelo médico que fez o diagnóstico ou cuida do segurado, ou por qualquer outra autoridade pública. Isso é que está na lei. Portanto, se o empregador se recusar, não significa que não deva ser aberto a CAT. Há estas previsões, e eu diria obrigações legais. No entanto, a comunicação feita por outros, assim mencionado, não exime a empresa de sua responsabilidade pela falta do cumprimento da sua obrigação de comunicar. Desculpa. Eu projeto aqui o que está na lei, mas eu lembraria que
há algumas vantagens, vamos dizer assim, nesses direitos, a caracterização como doença do trabalho e como acidente de trabalho faz com que, vamos dizer, alguns diferenciais estão aqui escritos, não vou ler exatamente tudo. Um deles é que a natureza do benefício, primeiro que não precisa ter tempo de carência, né, como todos lembram. Segundo, que a natureza do benefício passa a ser acidentária, o B91, a partir do 15º dia. Se houver, então, a necessidade de afastamento por mais de 15 dias, então ela implicará na estabilidade de, no mínimo, 12 meses. Além de outras medidas protetoras na rotulagem como acidente de trabalho ou como doença do trabalho. Mais tarde, em algum momento na discussão, podemos voltar a esse assunto, porque tem havido perguntas, e o afastamento? Se houve só um quadro, um diagnóstico clínico ou epidemiológico e há afastamento, já abre CAT? Bom, são discussões que ou vão ocorrer agora aqui, nesta ocasião, ou agora nesse momento, ou vão precisar de esclarecimentos oportunos. Eu queria, nesse momento, então, nessa parte introdutória, eu vou parar por aqui. Eu gastei um pouco mais de 30 minutos. Eu vou pedir para o professor Hildeberto fazer algum comentário, conduzir o debate. Eu vou precisar sair por 2 minutos, por necessidades fisiológicas. E o Hildeberto assume, por favor. Quando eu retornar, eu entro na reunião de novo. É um motivo justo que o professor está lançando mão aí, né? Bem, pessoal, eu gostaria inicialmente... Lucas, você pode tirar a apresentação, deixar novamente a imagem, tá? Eu acompanhei aqui, durante o evento, na parte dos chats, nós não recebemos nenhuma pergunta específica, né, no chat. A gente tinha recebido, aqui da parte do SESMIT, do hospital, algumas questões que eu já passei ao professor René, e agora o Tiago Veloso anuncia que tem uma questão. Tiago, se você quiser adiantar a questão pelo chat, você escreve aí que eu apresento, que a gente mostra aqui para o René. Caso contrário, a gente volta a essa questão. Apareceu já uma primeira pergunta, também da professora Frida, e eu, com o retorno do professor, eu vou passando as questões que foram sendo colocadas aqui, tá? Queria agradecer muito a presença, a participação de todos, e agora com a volta do professor René. René, nós tivemos... Eu estou tentando reaparecer aí, mas o Lucas tem que me dizer o que eu tenho que fazer agora. Tá, nós estamos te ouvindo. Pode clicar em interromper compartilhamento, professor. Aquele botãozinho no meio, azul. Isso. E aí eu volto para... Deixa eu ver aqui. Pode continuar que eu estou ouvindo. Quero só ver se eu consigo ver então, também. Nós vamos abrir agora, professor. Eu vou ler aqui. Aqui pelo chat apareceram algumas questões. Eu vou anunciar aqui algumas questões, umas 4, e você vai fazendo uma rodada de respostas nesses termos. Eu também estou vendo o chat, mas
só que não dá para responder todas, então você vai selecionando algumas, né? Só apareceram aqui mesmo nessa parte final do chat algumas perguntas. As que Tá já bom. estão formuladas, o Tiago Veloso anunciou que tem uma pergunta. Nós vamos deixar, se ele anunciar por escrito aqui, senão em algum momento a gente abre aqui para uma pergunta oral. Bom, tem uma pergunta da professora Frida, e se o trabalhador se infectar no transporte de ida ou volta ao trabalho, para a residência, aliás, ela faz um comentário, né, que também seria considerado acidente do trabalho, certo? Né? Aí a Hélida Hennington, acho que é do Rio de Janeiro, a Hélida gostaria de saber a respeito da concessão de adicional de insalubridade para profissionais da saúde, se esse tema já foi discutido também, professor. Eu não tenho muita familiaridade, ou melhor, não acompanho de perto as discussões sobre adicionais de insalubridade. Elas são regulamentadas nas profissões de saúde e elas independem no momento da exposição ocupacional ao vírus, ao coronavírus e à doença, mas são regulamentadas por profissão, e então eu não teria o que acrescentar no momento. Bom, então, antes de passar para a última pergunta aqui, a outra questão... Eu queria comentar com a professora Frida... Só um momento, Renê. Pois não. Renê, Laura, o Lucas, o Kennedy está anunciando para a gente aí que tem uma colega dele que não conseguiu entrar na sala para ver, acho que as pessoas que não são do Gmail, ou não sei qual é o sistema, ela precisa ter uma autorização da gente que criou a sala. Como é você o poder nessa reunião hoje aqui, Lucas? Você pode ver isso e se autoriza essa pessoa? Não apareceu para mim aqui nenhum pedido de autorização de entrada. Te faço esse pedido, então, aí. Então, Renê, já te devolvendo a resposta, queria te adiantar só mais uma questão. Você já comentou alguma coisa, mas alguém perguntando se o transtorno mental devido à má adaptação ao home office também poderia ser considerado uma doença ocupacional. Você comentou a questão específica do transtorno de estresse pós-traumático ligado ao Covid. Né? Mas, sim. Pronto, então, tem a questão da Frida e essa questão... Tá. A professora Frida, ela realmente, estou vendo agora a pergunta dela, e ela pôs vamos dizer, afirmativamente e também, vamos dizer, com uma interrogação. Nós ainda estamos, né? Ainda estamos, ou estamos na transição da questão do acidente de percurso, né? Que está sendo retirado, né, esse direito, essa conquista está sendo retirada, esse direito de acidente de percurso, e de sorte que, rigorosamente, esta questão do transporte, embora epidemiologicamente tenha, vamos dizer, tudo a ver, né? Tudo a ver, inclusive, eu queria comentar que justamente as pessoas que, já está isso bem estudado, os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, residem muito longe. Aqui no caso de São Paulo, por exemplo, elas têm que atravessar a cidade, pegam 2 ou 3 conduções, gastam 2 horas ou mais de transporte para irem e voltarem dos seus serviços, dos seus locais de trabalho até as suas casas. Já não podem fazer o confinamento, o isolamento social, o distanciamento, nem em casa, nem no transporte, e, vamos dizer, tem essa dupla ou tripla fatores de risco que se somam. Então, a questão do transporte, ela do ponto de vista epidemiológico, ela é importante, óbvia, grave, mas ela tem, nesse momento, um desgaste por um ataque que está sendo feito contra a legislação, a nossa Lei 8.213, por uma MP, tá sendo que era justamente aquela que ficou, salvo engano, aquela 905, que no momento está revogada, mas ela retirava o direito. No momento, ainda tem o direito, sim,
nós vamos brigar muito para que esse direito não seja surrupiado, como outros têm sido surrupiados também. Então, a pergunta da professora Frida, a resposta é positiva, mas está sob ameaça de ser retirada pelo ataque da MP 905 com outra roupagem quando ela vier. Se alguém dos colegas está me ouvindo, talvez o Cal, o Cal que está nos ouvindo aqui, pudesse nos corrigir se caso tenha errado, ou qualquer outro colega. Mas tem sido crítica a questão, Frida, também, pela razão, vamos dizer, chamaria assim, paradoxal, né, de que com os bloqueios da cidade, com a redução do número de transporte de carros, também houve uma redução do transporte público. E os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, de todas as atividades essenciais, justamente a maior parte deles mora na periferia. Nós temos um estresse duplo e triplo, que faz com que sejam os mesmos que não podem ficar em casa, são os mesmos que moram em condições frequentemente de moradia, onde o isolamento é impossível, são os mesmos que vão pegar o transporte público cheio, são os mesmos que vão trabalhar nas frentes, no serviço de saúde e outras frentes de trabalhos, atividades essenciais. Daí um diferencial de adoecimento, seja pela exposição e seja depois também já em termos de mortalidade, muito grande, muito importante, tipicamente de uma distribuição, vamos dizer, de determinante social com as exposições ocupacionais. A resposta, a professora Frida tem razão, e é uma preocupação importante, inclusive em controvérsia aqui em São Paulo, em função dos bloqueios e das medidas de redução de fluxos das pessoas. Em relação à pergunta sobre os transtornos no trabalho remoto e no teletrabalho, e as pessoas que são obrigadas a trabalhar em casa, eu não sou especialista nesse assunto, muitos colegas têm discutido, estão discutindo esse assunto. Eu mesmo tenho ouvido e participei de várias lives com colegas psicólogos do trabalho, com colegas sociólogos, com colegas que têm debatido exatamente quais os grandes fatores que vêm, vamos dizer assim, aumentando os transtornos mentais em casa, não só além da violência doméstica, que também tem sido uma tragédia, também a superposição. Eu até publiquei nesse domingo passado, no Dia das Mães, uma figura justamente da chamada tripla ou quádrupla carga de trabalho, a mulher que ficou em casa trabalhando, e onde ela está com o computador em cima do fogão, ela tem também ao lado o berço com a criança, e ali também tem a geladeira, e tem todas as demandas de home office ao lado das atividades obrigatórias e que frequentemente são agravadas em ambientes machistas, onde tudo fica para a mulher fazer, desde a comida, cuidar da casa, etc., além de trabalhar para fora, exercer suas atividades. Então, nós temos uma situação de fadiga e de transtornos mentais, e se fadiga, fadiga eu não colocaria como um transtorno mental, fadiga fisiológica, mas já no limiar da patologia e do sofrimento mental e físico. É um assunto que vários colegas estão estudando, estão se dedicando, estão escrevendo e, inclusive, como disse, debatendo. Eu não tenho expertise para isso, mas eu respeito e admiro e gosto de saber quem está sabendo, quem está estudando. Oi. Bom, nós temos aqui alguns comentários. O Cal respondeu a sua provocação. Que disse ele? Eu estou olhando aqui também, mas... Eu vou ler aqui para todos o texto. Para quem não conhece, o José Carlos do Carmo é auditor fiscal do trabalho e comentou a questão levantada pelo René.
Aliás, só antes de ler aqui a fala do Cal, o texto que ele escreveu, eu quero pedir muitas desculpas a várias pessoas. A gente viu aqui o seguinte: várias pessoas tentaram entrar na sala para acompanhar a nossa discussão, receberam, quando abriam, colocavam o link para entrar na sala, recebiam ficavam numa quarentena esperando uma aprovação da solicitação. Aqui eu não estou na mesma sala física em que que está o Lucas, que coordena, que organiza essa apresentação. E não apareceu para mim aqui nenhum desses pedidos. E aparentemente não apareceram também lá para o Cal, né? Para o Lucas. Então, algumas dessas pessoas tiveram essa dificuldade, eu peço desculpas, essa é uma das questões que a gente vai precisar aprender a lidar aqui usando essa tecnologia. O René já tinha adiantado alguma dificuldade nesse sentido. Bom, eu vou ler o comentário do Cal. Ele comenta o seguinte: numa situação em que a quantidade de testes que estão sendo aplicados é muito baixa, além da sua pouca confiabilidade, ficará muito difícil provar que o trabalhador contraiu a Covid por ter tido contato com algum colega no seu local de trabalho, além do risco já comentado do contágio acontecer no deslocamento. Assim, defendo que se resgate o princípio da presunção, de forma que a qualquer trabalhador que tenha sido obrigado a sair de casa para trabalhar, caso adoeça, seja reconhecido o nexo. A Betânia Canguçu comentou se no caso da transmissão comunitária em profissionais de saúde, podemos considerar como relacionado ao trabalho, ou se apenas nos casos em que for conseguido estabelecer a relação com o trabalho. Aí o Cal voltou a comentar dizendo que o ônus da prova de que a contaminação não tem relação com o trabalho fica para o empregador. O José Gonçalo comentou que os profissionais de saúde, na sua maioria, têm mais de um vínculo. Como fica a situação desse trabalhador e também das empresas? Como ficará o FAP? Acho que algumas questões vai ser mais difícil de responder aqui, mas o Lucas já me informou que liberou a autorização para várias pessoas. E, René, eu te devolvo a palavra se você quer comentar mais alguma coisa. Eu gostaria de, obrigado, Edeberto, gostaria de justamente, primeiro agradecer ao Cal, segundo dizer que eu concordo integralmente, aliás, muitos de nós temos nos batido com esta tese, né, da tese da presunção. Acontece que são situações diferentes. Na exposição direta, por exemplo, em serviço de saúde, em contato direto com os pacientes contaminados com vírus, nem é preciso presunção, já há, vamos dizer, haveria um enquadramento em função da natureza da atividade que expõe diretamente o contágio, o contato, a transmissão. Isso, vamos dizer assim, é uma palavra que até a gente não costuma usar em outras épocas, que é intrínseca, o risco é intrínseco, o risco de exposição, ou de exposição e de contágio, é intrínseco à natureza das atividades. Essa situação de saúde e de algumas outras, por exemplo, dos agentes funerários e de outros que têm contato direto ou com os pacientes ou com objetos dos pacientes que fazem limpeza, manutenção das salas, por exemplo, onde seja nas UTIs, seja nos consultórios, nas enfermarias, nos objetos, vamos dizer assim, tocados e manipulados pelos pacientes com doença confirmada ou suspeita. Isto é uma situação. A outra é esta que fica numa faixa, vamos dizer, um tanto nebulosa, e que, de certa forma, responde também ao comentário da Betânia. Ou seja, a transmissão comunitária se dá largamente, todos nós estamos expostos de uma forma ou outra. Ocorre que, como já foi dito também pelo Cal, algumas profissões, algumas atividades estão sendo obrigadas a quebrar o princípio
princípio de prevenção. O princípio de prevenção é fique em casa. Todo mundo está dizendo isso, até insistentemente, só que esse fica em casa é bom dizer para quem está em casa, ou para quem pode ficar em casa. Acontece para nós podermos ficar em casa e comer, e ter luz elétrica, e ter bom, tudo que precisamos, alguns têm que trabalhar, e não são poucos. Então, assim, os que são obrigados a trabalhar, e sobretudo naquelas atividades essenciais de fato, não as criadas pelo homem que está lá em Brasília, mas as atividades de fato essenciais, está caracterizada uma obrigação de quebrar o princípio do isolamento social, do distanciamento, amenizado um pouco, talvez, por equipamentos, como hoje, por exemplo, a disseminação de uso obrigatório das máscaras, por exemplo, no transporte, em toda parte, na rua, em toda parte, que o mundo inteiro está adotando, e nós também. Mas, assim, a obrigação de ter que trabalhar, ela caracteriza um dever e uma obrigação, seja de natureza formal, contratual, seja de natureza ético-profissional. Então, esta é uma variável que tem que ser valorizada e, portanto, vamos dizer assim, eu colocaria a presunção como sendo, vamos dizer, a segunda ou terceira opção. Antes disso, nós temos, vamos dizer assim, critérios outros para a rotulagem como sendo relacionado ao trabalho. A pergunta ou comentário que foi feito aqui pelo José Gonçalo é uma possibilidade real, claro. Infelizmente, somente agora que estão descobrindo que os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e outros são profissionais que deveriam ser valorizados, deveriam ser bem pagos, eles são essenciais. Agora está se dizendo isso. Antes, eles eram, vamos dizer, desrespeitados nos seus contratos de trabalho e têm que ter 2 ou 3 vínculos, não porque gostam de trabalhar, mas porque precisam sobreviver. Então, a questão do FAP, para mim, ela é absolutamente irrelevante. Ela onde tiver o vínculo principal, ou onde for a natureza específica da exposição. Se houver 2 ou 3 posições, 2, 3 vínculos, obviamente que se trata de uma situação, vamos dizer assim, onde é impossível dizer se o vírus foi da A, da B ou da C. E o importante é que as empresas façam tudo que estiver ao seu alcance por as obrigações de prevenção prescritas, e a questão do FAP, para mim, seria completamente irrelevante, porque nós estamos frente a uma situação em que as mortes são mais importantes do que o eventual ônus que venha recair. Obviamente, onde tiver o vínculo principal de carga horária, ele deverá recair sobre esta organização ou esse empregador. Mas eu volto a dizer que não há resposta para tudo, porque não temos a experiência pregressa com essa pandemia, mas a pandemia veio a mostrar, vamos dizer assim, a desnudar, a desvelar uma série primeiro, de desigualdades sociais profundas, segundo, de quão penosa ou quão trágica é a precarização do trabalho no Brasil. Então, já foi mencionado aqui a duplo vínculo, triplo vínculo, a necessidade de horas extras, ao trabalho noturno, as escalas penosas, inclusive agora legitimadas não, tentativa de legalizar, não legitima, mas legaliza através da MP 927, a mudança de escalas e horários. Quer dizer, na verdade, a pandemia veio revelar e está explicando também, certamente, está sendo explicada por que tanta gente está morrendo e adoecendo. Não é simplesmente porque o Brasil é pior ou diferente da Europa, é porque aqui os fatores agravantes de raiz social, de raiz de desigualdade, falam mais alto do que os fatores que a Itália ou a Espanha mostraram, ou o Reino Unido, que são os fatores vinculados, por exemplo, à idade. Mas vamos caminhando. Nós temos mais perguntas aqui.
Eu via o Cal também chama atenção, o ônus da prova. Se queria pela MP 927 que o ônus da prova fosse do trabalhador. Mais uma agressão gratuita que, felizmente, foi abortada no Supremo. Mas não garante que isso vá ser, vamos dizer assim, pacificado, porque ainda o ônus da prova aqui vai ser o contrário, quer dizer, o empregador terá que dizer que não foi lá. E aí a questão fica mais complicada. Agora, oi. Não, pode concluir, pode concluir. Oi. Não, você estava concluindo o raciocínio e eu não percebi. Pode. Não. Pode. Eu estou também olhando os chats aqui, mas eu prefiro que você coordene aí. Né? Não, eu queria fazer só um comentário nessa discussão da discussão da comprovação, né? Às vezes, esse raciocínio é colocado, por exemplo, como é que eu provaria, como é que o trabalhador provaria que não foi no caminho, né? Que ele não se contaminou fora do local de trabalho. A pergunta inversa também faz sentido, né? Como é que, se fosse o caso de comprovar, o conhecimento atual ele não permite que ninguém prove, nenhum empregador prove que aquele trabalhador que está na atividade essencial, que está se deslocando em função do seu trabalho, em áreas onde ele poderia se contaminar, ou até trabalhando, né, num local onde há exposição, que ele não contraiu no trabalho. Fazer o inverso também não seria possível. E com o agravante de que eu vi recentemente uma discussão sobre, por exemplo, no serviço de saúde, o risco da exposição em função da presença de colegas positivos e assintomáticos. De 4 a 6 dias antes do trabalhador apresentar sintomas, onde ele era testado, se verificava que ele estava positivo e trabalhando. E, inclusive, que alguns desses trabalhadores, quando começavam a apresentar sintomas, nos 2 primeiros dias ainda iam trabalhar. Então, eles já estavam transmitindo a doença. Além disso, assim, outros estudos estão explorando a questão da exposição ao aerosol, e o aerosol formado não apenas naquelas atividades do cuidado, nos procedimentos médicos formadores de aerossol, né? Mas essas gotículas, então, abaixo de 5 micras, que ficam em suspensão. Essa semana, o Gilmar Trivelato divulgou um artigo que tem uma informação muito interessante de que a persistência dessas microgotículas no ar, ela aumenta em duração de horas para até dias nas situações de umidade do ar mais baixa. Então, mostrando por tudo isso, que no local de trabalho era importante se comportar como se estivesse na exposição e no contato com o doente o tempo todo, mas, mesmo assim, há outras dificuldades, como, por exemplo, fala-se na recomendação de que você colocou a mão, por exemplo, usou um equipamento médico num paciente, se você tocou numa maçaneta que poderia estar contaminada, você ter o cuidado, você não, por exemplo, não tocar no rosto, não leve sua mão ao rosto. A enorme dificuldade que é para alguém, para nós que estamos assim tão condicionados nesses gestos, não são mais gestos da esfera do controle da consciência, então tornando muito difícil não reconhecer a doença como relacionada ao trabalho. É verdade, eu estou de acordo e admiro a sua forma de expor essa dificuldade e endosso, sem dúvida. Não teria o que acrescentar, a não ser reconhecer a dificuldade. Agora, como o Carlos chamou atenção, nós estamos com... Ele trabalha com o princípio, aliás, é o princípio da presunção.
O princípio da presunção, ele também está vinculado ao princípio que na área jurídica é indubio pro reo e na saúde é indubio pro salus, ou seja, se há alguma dúvida, tem que ser pelo mais vulnerável, pelo mais desprotegido, pelo mais, que no caso é o adoecido, é a vítima, né? Não o outro lado. Isso é um princípio universal, vamos dizer assim, que ele deve ser prevalente sempre, mas ele não precisa ser o primeiro argumento, ele tem que ser um argumento em stand-by e ser acionado se não prevalecerem os outros argumentos, alguns dos quais eu mencionei, outros você mencionou e outros mencionaram, ou seja, a essa altura, eu diria que para nós profissionais de saúde, todos que estamos aqui uma lista aqui tem acho que 103 pessoas, nós todos temos um vínculo, eu diria, ou profissional, ou vamos dizer, associativo, ou algum tipo de engajamento com a saúde, né? Não somos trabalhadores da economia, ou trabalhadores vamos dizer, de setores antagonicamente opostos, que estão hoje, vamos dizer, atacando justamente a vulnerabilidade às pessoas e os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, nós temos que realmente nos posicionar, não só tecnicamente, mas politicamente, na defesa de direitos que, se não tiverem outra classificação, vão ser direitos humanos, direitos de dignidade e, vamos dizer assim, do direitos sociais, a palavra que quiserem, mas, assim, temos que também ter isso como sendo uma bandeira que nós, os da saúde, e os pacientes, e os mais vulneráveis, e os trabalhadores, e as trabalhadoras de todas as categorias que estão tão desmobilizados e os sindicatos têm sido tão atacados, que se renovem, se fortaleçam nas bandeiras de direitos. O direito à saúde é o direito, certamente, macro, não só o direito ao trabalho, mas mais importante o direito ao trabalho é o direito à saúde. E ele deve ser o norteador de posicionamentos, não necessariamente com as firulas, como esses dias tive que dizer para uma pessoa que queria discutir a questão de risco, mas que tem que ser um posicionamento, sim, posicionamento como bandeira. Bandeira política, sim. Precisamos nos unir. Eu queria pedir a alguém aí com o microfone aberto, criando uma interferência que acho que passou aqui. Bom, professor, há outros comentários aí, nós já estamos quase às 5h30, eu gostaria de lhe passar a palavra para os comentários finais e agradecer muito aos colegas, porque o debate ele realmente traz questões que ampliam as nossas preocupações, né? E vão continuar sendo debatidas, né? Seja as questões da natureza jurídica, sejam as questões relacionadas ao próprio desconhecimento sobre a doença. É uma doença nova, muita coisa sendo discutida, novos aspectos na transmissão e também nas situações de como se dão as diferentes situações de risco, né? Eu acho que é importante, nessa questão da prevenção, a gente considerar muito esse aspecto da velocidade das mudanças que estão acontecendo no local de trabalho. Então, é tudo sendo reorganizado, é uma resposta que também traz novidades, e ainda a gente, com a situação, a evolução da doença batendo na porta da possibilidade de que a gente passe a conviver com a saturação do serviço de saúde, então com um contexto muito mais difícil de escassez de EPIs, que já tem sido comentada em vários locais, a própria discussão do uso ampliado e do reuso dos equipamentos de proteção que trazem outras dificuldades. Mas eu te passo a palavra
para você dando uma olhada aí nos comentários do chat, se quer comentar mais alguma coisa. Não, eu queria agradecer. Eu estou lendo, sim, as postagens aqui. Algumas questões são difíceis, algumas questões são... A própria formulação é polêmica, ou traz polêmica, e eu não tenho, assim, a pretensão de, vamos dizer, de responder a todas, e não, ou porque eu não sei, ou porque são sem resposta mesmo, ou porque, vamos dizer assim, estão, vamos dizer, são irrespondíveis. Eu queria, na verdade, reforçar isso que você disse, e também com isso eu vou me despedindo da turma, que está aqui nos honrando com a presença até essa hora, porque este é uma crise não só mundial, mas uma crise sem precedentes no mundo e no Brasil, mas também para a saúde e a segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras. E cabe mais do que nunca nós vencermos as coisas pequenas, né? Há discussões, vamos dizer assim, chamaria nesse momento secundárias, e focarmos na luta em defesa da vida, em defesa do direito de viver, o direito à saúde, a necessidade de nós vamos dizer assim, nos alinharmos e nos fortalecermos horizontalmente, nós que somos os trabalhadores da saúde, nós que somos os gestores, nós que somos os que estão trabalhando no serviço de saúde. Eu vi aqui colegas que estavam aqui do Instituto de Saúde aqui de São Paulo, da Vigilância da Saúde, e de várias organizações, sejam sindicais, acadêmicas e outras. Mais do que nunca, nós temos que formar hoje o Partido da Saúde, o Partido da Vida, e superar pequenas diferenças e, sobretudo, o apego ao legalismo. A lei se mostrou, vamos dizer, insuficiente, inadequada. A norma, coitada da norma, além de serem ter sido todas atropeladas, a norma não foi prevista para uma situação tão trágica quanto esta. Então, nós temos que superar esses preconceitos, esses apegos pequenos o que a ANR diz. Eu, cada vez mais, tenho assim uma crescente aversão a apegos a ANRs que agora, sobretudo, foram modificados de uma forma brutal e não legítima, com certeza, não legítima, e para caminhar para algo maior, um pacto pela saúde, um pacto pela vida, um pacto em defesa da saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, que supere todas essas, vamos dizer, agressões e ataques que vêm sendo feitos, não só pelo coronavírus, ou esses vírus chamados SARS-CoV-2, mas por outras iniciativas que, no caso do Brasil, já tem uma história mais longa, e que agora vieram, vamos dizer, a crise veio a mostrar que o ataque, principalmente os ataques contra as instituições públicas, contra as políticas públicas, contra o SUS, né, contra o Estado, vamos dizer, estão se mostrando que foram, vamos dizer, danosos, e tudo que se fez contra o SUS, o sucateamento do SUS, essas bandeiras têm que ser, no momento, renovadas por nós, na defesa de uma política, de um Estado protetor das pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, que são essas que estão adoecendo, estão morrendo, e que as bandeiras maiores sejam hoje empunhadas por nós, a bandeira do Pacto pela Vida, pela Saúde, defesa do SUS, defesa do Estado protetor, Estado de bem-estar social, e contra as falácias enganosas dos argumentos neoliberais mais mesquinhos, e que a volta e meia estão, além de terem já produzido grande estrago no nosso país, ainda são a toda hora evocados, como agora, por exemplo, nas políticas governamentais miseráveis que estão sendo adotadas. Então, assim, alguma coisa maior tem que nos unir, e essa epidemia poderá ter este resultado, essa pandemia, com tantas dezenas, nós vamos ter pelo menos 30 mil vítimas, pelo menos,
vítimas fatais, talvez mais. E ela tem que mudar o nosso posicionamento, e eu conclamo por um pacto pela vida, um pacto em defesa do direito de viver, do direito à saúde e de lutar contra, não só contra o vírus chamado SARS-CoV-2, o chamado também por alguns ainda de coronavírus, mas contra outros ataques tão perniciosos e danosos quanto o vírus, ou piores, e que nós estamos também nessa pandemia de ataques contra a classe trabalhadora. Eu paro por aqui. Bom, professor René Mendes, em meu nome, aqui do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, em nome dos colegas do SESMIT, da FMB e do HC e da FAMESP, em nome do próprio Lucas, do DGAA, e a todos os que nos acompanharam aqui, eu quero agradecer muito, dizer que a primeira vez a gente nunca esquece, né? E essa foi uma primeira organização. Pedi muitas desculpas a vocês por algumas dificuldades que tivemos aqui, mas estamos aprendendo, e agradecer muito a quem mais trabalhou aqui por a gente nesse momento, que é o Lucas, lá do DGAA. Lucas, muito obrigado. E um beijão para minha irmã Isabel Muniz de Almeida, que estava assistindo a gente lá. Mana, um beijo. René, grande abraço. Obrigado a todos. Obrigado, parabéns, obrigado, um abraço para todos e todas. E nós vamos divulgar para todo mundo, assim que a gente disponibilizar, vai ser disponibilizado no site do fórum, provavelmente vamos colocar um link na própria página da Abraste, onde pudermos colocar para ampliar o acesso a essas informações, tanto do vídeo como do arquivo do PowerPoint que o professor utilizou. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Então, o pessoal saindo. Deberto. Pois não, René? Eu vou mandar o arquivo dos slides agora em PowerPoint, vou mandar para você, tá? Pois não, professor? Eu posso disponibilizar aqui, posso mandar pelo WhatsApp? Pode mandar, sem problema. Vou mandar. Obrigado, então, parabéns pelo evento. E tivemos 100 e poucas pessoas, né? Mas isso aqui, como vai ficar também disponível, acho que está muito bom. Tá. Não, e vamos ter os alunos que vão assistir essa aula, que vai ser muito legal, mais um uso aí. E depois, ficando no site, os canais de YouTube, eles ficam abertos para todos. Está muito rica a sua apresentação, sabe? Um aspecto especial que gostei também, tinha sido discutido aqui com algumas pessoas, aquele comentário da endemia da lei, como gera um pouco de confusão ainda. Ela é uma picaretagem, porque o primeiro que eu acho que não entenderam nem o que é endemia, segundo que é um abuso daquele conceito, porque o próprio artigo diz assim, exceto se houver comprovação, aí o próprio artigo já abre a possibilidade. Eu vou mandar estou mandando agora em PDF, tá bom? Né? Tá ótimo. Acabei de mandar para você administra aí. Isso, já vou... Se precisar em PowerPoint, eu posso mandar, mas eu acho que não é bom, porque ele não precisa. Desmancha. Eu vou mandar para você, vou mandar aqui para o Lucas, caso tenha alguma dificuldade técnica aí. Obrigado, Alberto. Eu vou começar a sair da reunião aqui, tá? Nós que agradecemos. Muito obrigado. Fique à vontade agora. Eu vou mandar também para o Lucas, porque se houver algum problema técnico, o Lucas dá conta aí. Eu vou me desligar da reunião. Muito obrigado. Parabéns, fiquei feliz, tá? Pelo convite. Te agradeço muito. Um abraço. Agradeço a todos. Tchau. Eularino. De onde é você, Eularino? Brasília.
Ok, estamos. Ei, mano, Ei, Ilan, é Bel, tá me vendo? tô vendo. Você viu que eu registrei? Vi, foi ótimo, adorei. É, muito boa apresentação do professor, muito É, legal. tá bom o tema, tá boa a discussão. Sim, Ah, bem legal. Hein? obrigado, Eularino. Tinha feito a pergunta, eu vi sua resposta aqui agora. Bom, os arquivos vão ficar disponíveis, viu? Já vamos discutir. Faz o cadastro lá na página do fórum e acompanha lá a gente. Fica um Tchau, vou convite desligar aí. para não te atrapalhar. Tchau. Ei, não, nós estamos terminando aqui, tá fechando a sala. Tá bom? Tá bom, posso ir. Legal. Então tá. Sebastião Oliveira. Deixa eu responder aqui para o Sebastião. Sebastião, www.forumat.net.br. Marco, opa, beleza. Você está em casa, Bel? Tô em casa. Ah, legal. Tá bom? Tínhamos companhias aqui, beleza. Precisou da autorização mesmo quando entrou. Quando eu entrei, fez uma pergunta também que alguém precisaria me aceitar. Mas, mas foi rápido. E é que, assim, isso aparece para quem cria a sala. E quem criou foi o Lucas, né? Ah, Aí e eu vim aqui para minha sala, porque eu vim aqui para a faculdade porque a internet é melhor. Em casa era complicado. Eu estou vendo que talvez numa próxima vez seja bom estar junto com ele na mesma sala para não deixar a gente de castigo como nós deixamos hoje. O Mário e o Ayrton ficaram de castigo também, depois da coitado Ivone do me falou. Mário, ontem ele tentou também. É, o Mário, coitado, ele errou o dia antes e quando acertou o dia ficou de castigo. Ó, vai ver que isso é coisa de mineiro, hein? Então tá. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Ivone, vou ligar para você aqui. Estou fechando a sala e ligo para você. Bom, pessoal, agradeço a todos aí, vou fechar aqui. Lucas, pode fechar a sala aí.
Abraço para todos. Tchau.